irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra do Senhor, nas exposições no livro de Malaquias. Nós vamos ler nesta noite o capítulo 2, a partir do versículo 10. Nós vamos ler até o versículo 16. Malaquias, capítulo 2, de 10 a 16. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Leamos. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Vamos orar? Querido Deus e Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, te louvamos, ó Pai querido, pela tua palavra. Em especial, Deus, te louvamos porque encontramos na tua santa lei instrução, ó Deus, e instrução, ó Pai, para toda a nossa vida, para todos os aspectos da nossa vida. E vemos, ó Deus, a tua infinita bondade em não nos deixar, ó Deus, alheios aos nossos próprios pensamentos ou reféns do nosso próprio coração. O Senhor, ó Deus, nos instrui pela tua palavra, nos traz entendimento, ó Pai, sobre a tua vontade, nos demonstrando assim, ó Deus, a forma adequada de vivermos para que o teu nome seja glorificado. Certamente, ó Deus, também para o nosso bem, para o bem do teu povo. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a tua palavra. Em especial, ó Deus, ajuda-nos a nos submetermos, ó Deus, à tua palavra. Muitas vezes nós entendemos, ó Pai querido, mas a dureza do nosso coração nos faz cerrar os dentes, fechar os olhos e pensar que isso de fato não é verdadeiro, mas aplica, ó Deus, com o teu Espírito Santo, a tua palavra aos nossos corações. Nos capacita, ó Deus, a fazer a tua vontade. É o que nós te pedimos, ó Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, voltando à nossa exposição, é importante nós lembrarmos do que nós já temos visto até aqui, em como o Senhor Deus fala ao seu povo por intermédio do profeta Malaquias, em especial a estrutura que o Senhor tem desenvolvido na sua revelação profética, como ele traz ao seu profeta uma revelação que é uma sentença, que é uma palavra de correção, é uma palavra de juízo sobre o seu povo, em como o Senhor denuncia o pecado do povo, o seu distanciamento para com o seu Deus, em como eles têm deixado de conhecer e de temer a Deus, e como o Senhor inicia também a sua correção a partir do sacerdócio. Nós vimos isso no final do capítulo 1,
no início do capítulo 2, como o Senhor se dirige ao sacerdócio, ele denuncia o pecado do sacerdócio, a injustiça do sacerdócio, a infidelidade do sacerdócio. Mas o Senhor, como deu a entender no início, ele tem algo contra todo o povo de Israel. Ele começa pelo sacerdócio. Certamente ele vai chegar até o seu povo, né? E nisso nós já temos um primeiro aspecto que precisa ser observado. Nós vemos que a corrupção do culto, a corrupção a respeito do conhecimento de Deus, ela tem impactos sobre a vida tanto da igreja como da sociedade. Um povo que estava corrompido, ele estava sendo pastoreado por um sacerdócio igualmente corrompido, que calava-se perante as iniquidades que eram cometidas contra Deus e mais, era conivente com as ofertas, e ofertas reprováveis, ofertas não ordenadas, ofertas, na verdade, proibidas por Deus, e esse sacerdócio, em comum acordo com o povo, ofereciam a Deus isto que era odioso a Deus. Então, ao primeiro momento, nós precisamos entender isso. A negligência do sacerdócio, ela vai desembocar em problemas na sociedade. Como falo sociedade, eu falo povo de Deus. O primeiro âmbito social, o primeiro ambiente, o menor ambiente de uma sociedade é inevitavelmente a família, a união de um homem e de uma mulher. Toda a sociedade está alicerçada por uma união heterossexual frutífera. Os povos, eles se perpetuam, eles crescem, eles deixam descendência, o seu nome se estende pelas gerações por causa desta pequena unidade social chamada família. E a consequência de negligência sacerdotal, porque estes não pregavam a palavra com fidelidade, estes não ensinavam o povo como deveriam, não corrigiam o povo como deveriam, desembocou em um Israel, ou paralelo neotestamentário, uma igreja que também vivia a parte de Deus e também se corrompeu e também se tornou infiel, à semelhança daqueles homens que estavam sobre eles. E nisto o povo pecava contra Deus. À medida que nós temos um senso elevado de culto, um temor pelo Senhor, enraizado na vida de cada indivíduo, na vida cristã, um serviço de culto, o ensino doutrinário, o amor à lei de Deus, isso vai se refletir nas famílias. Há uma íntima relação entre o culto, a igreja e a família. Na verdade, um puritano, me fugiu o nome dele, se eu não me engano foi Thomas Manton, ele vai dizer que a família é o seminário do mundo, né? O seminário da igreja. Na teologia que nós vamos encontrar na sociedade, ela é formada dentro dos lares, no culto familiar, no que nós aprendemos do Evangelho pelos nossos pais. E aí, com a falha numa parte, a outra certamente é prejudicada. E quando esta falha se estende, nós vamos ter um colapso, tanto na parte cultica como na parte familiar. E veja, no primeiro momento nós observamos a falta de compromisso com a verdade, com o ensino, leva a uma igreja, uma comunidade corrupta, corrompida, não é? E a presença destas famílias que não são cristãs de fato, ou que estão distantes de Deus, ela volta-se como um problema também para a igreja, não é? Estas coisas precisam funcionar harmoniosamente. O púlpito fiel, doutrinário, ele vai cobrar e exigir não apenas o púlpito, mas a prática pastoral, ela vai demandar do rebanho, dos ouvintes, uma vida que seja em conformidade com a doutrina que está sendo pregada. Quando há falha no púlpito e na doutrina, certamente as famílias são prejudicadas. E o resultado natural é o distanciamento, né, os problemas familiares. Então, a ausência ou a negligência do sacerdócio, ela desembocou justamente neste caos familiar. Isso é denunciado aqui pelo Senhor nesse texto. Como nós temos muitos assuntos e muitos aspectos para serem abordados neste texto,
Nós não vamos abordá-lo todo hoje, mesmo sendo apenas 6 versos, mas nós temos muitos conceitos que são apresentados no texto. Então nós vamos meditar especialmente sobre o versículo 14 e trazendo especialmente a figura do casamento como sendo algo central aqui neste texto. O povo ele não entendia porque o Senhor não era mais favorável a eles, embora eles o buscassem com lágrimas e gemidos. O Senhor vai esclarecer que o motivo para o fato dele não ser mais favorável e não atender mais a estes pedidos é por causa da infidelidade de Israel. O que estava acontecendo com a igreja? Havia infidelidade. Veja o que diz o versículo 14. E perguntais por quê? O Senhor responde: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. No primeiro momento, eu preciso chamar a atenção dos irmãos para o conceito que é apresentado aqui. Ele é repetido. É um conceito pactual, um conceito que já é comum no Antigo Testamento, que é o conceito de aliança. O Senhor ele se apresenta como testemunha desta aliança e no final do versículo é reforçado a ideia de que há de fato uma aliança matrimonial entre o homem e a mulher. Então este conceito ele é fundamental para que nós entendamos a seriedade com qual o Senhor trata o casamento, a união entre um homem e uma mulher. Porque é o mesmo conceito que é utilizado pelo Senhor em sua relação com a sua igreja, com o seu povo. O Senhor fez uma aliança com Israel e não volta atrás. Por causa da sua palavra, do compromisso que ele tem, do voto, do juramento, da aliança, do contrato que o Senhor jurou por si mesmo, ele não voltará atrás. Por causa da aliança. Se tem algo que deve sim nos trazer paz e segurança, é sabermos que o Senhor jurou por si mesmo. E essa aliança, ela é unilateral. Ele não voltará atrás por causa do seu próprio nome, não por causa da nossa bondade ou por causa dos nossos méritos. Então entendamos primeiro o conceito de aliança. Mas antes de nós adentrarmos especialmente nisso, nós precisamos observar os limites desta aliança. Esta associação conjugal, este tratado, este pacto, ele existe e os limites para que de fato ele exista, eles são prescritos pelo próprio Deus. Em um primeiro momento, é inevitável que nós observemos a descrição de gênero que é apresentada no versículo 14. A aliança foi formada entre ti e a mulher da tua mocidade. Você pode achar, é insuficiente apenas esta menção para sustentar ou para defender que o matrimônio ele tem este limite imposto pelo próprio Deus, que é o limite de gênero, que o casamento ele precisa ser necessariamente heterossexual. Mas essa não é a única passagem. Esta não é a única passagem que traz este entendimento. Nós temos no início, antes da queda, o Senhor formando a mulher. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, o Senhor vai dizer, ele vai fazer o homem e a mulher, e o texto vai dizer, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Perceba que é reforçado o conceito de gênero. É por isso que homem deixa pai e mãe, casal heterossexual, e se une à sua mulher. O outro casal heterossexual. Isso vai ser novamente reforçado e também defendido no Novo Testamento, tendo como base o Antigo Testamento. É uma característica que é criacional, não é cultural. O Senhor formou o homem e a mulher e perceba, o versículo que se segue, o versículo 15, o Senhor vai dizer que ele buscava a descendência que prometera. Ora, o aspecto criacional, ele tem o casamento heterossexual como sendo basilar, porque o Senhor criou um único casal, mas Eva vai receber o nome do seu marido por ser ela a mãe de todos os seres humanos. A necessidade de procriação, ela é basilar na união entre um homem e uma mulher, no casamento, na aliança. Então, o que nós podemos afirmar a partir disto?
Ora, que o casamento, à luz das Escrituras, ele é um casamento heterossexual. Homem e mulher. Ora, parece que é você chover no molhado. Não, hoje nos nossos dias isso não é tão claro. Mesmo entre os cristãos, a nossa própria denominação, IPB, não a nível nacional, mas a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos já sofreu cismas e divisões por conta dessa questão de união homossexual e de ministros homossexuais, né? Não pense que isso está muito distante de nós, porque no nosso país, muitas pessoas que se autodenominam cristãos, eles já tratam esta questão de forma indiferente, como se a Bíblia não fosse clara o suficiente sobre a prática do homossexualismo. O Senhor condena a prática do homossexualismo. O Senhor condena no Antigo Testamento que o homem não deve deitar-se com outro homem como se fosse mulher. Mas é o Antigo Testamento, é uma questão cultural. Está lá, Levítico 18, versículo 22. Isso é abominação. Mas é uma coisa passada, o Velho Testamento não tem mais. Leia o Novo Testamento. Paulo vai listar tanto a sodomia como o ser efeminado, como pecados. Não é algo estranho nas Escrituras. Mas em Romanos nós vamos observar que a prática homossexual ela tem como fundamento a própria idolatria. Porque eles não glorificaram a Deus como Deus, mas substituíram a glória, colocaram criatura no lugar do Criador. O Senhor os entregou às suas paixões. E eles se inflamaram a si mesmos, cometendo torpeza. Então o texto é claro para quem nasceu de novo, para quem tem seus olhos abertos, para quem tem o Espírito Santo. Não há dificuldade de compreensão, não há sequer um problema interpretativo. É claro, o homossexualismo ele é odioso, abominável e precisa ser condenado como prática. Mas aí há outra questão que se envolve e nós não podemos deixar de tratar. Aparentemente, o homossexualismo é o único pecado imperdoável, pelo menos à vista da nossa sociedade. Como as igrejas precisam lidar com estas questões? Muitas pessoas vão lidar com essa questão tratando como se fosse uma questão genética, como se fosse uma orientação genética por causa de pai e mãe, há uma inclinação para isso. Meus irmãos, eu preciso que vocês compreendam que os mesmos que afirmam que o homossexualismo ele tem uma justificativa genética são aqueles que tentam afirmar que nós viemos de macacos. Não é? Genética, ciência, eles se apresentam como sendo verdadeiros. Mas você recebe a ciência como um todo, rejeita o relato bíblico da criação, rejeita o relato bíblico a respeito do homossexualismo, ignora completamente as instruções do Senhor a respeito da depravação total. Outros vão justificar, mas é uma prática que ela é tanto normal que você vai encontrar vários espécimes no mundo que cometem a mesma prática, tentando justificar a prática pecaminosa a partir de uma perspectiva criacional. Ora, então quer dizer que Deus criou, não ignore a depravação total. Não ignore que os animais, eles também estão debaixo da queda. Que essas práticas elas não eram normais, elas se tornaram por causa do pecado e não são aceitáveis, embora sejam comuns, mas nunca normais. Mas o que então nós podemos justificar, pastor? Nós vemos crianças pequeninas e elas nascem com alguns trejeitos e algumas formas, e desde muito cedo nós percebemos como não ser genético. Você ignora novamente o pecado e a depravação total. Ora, crianças podem nascer com inclinação ao homossexualismo? Podem. Como muitas nascem com inclinação à mentira, com inclinação à violência, com várias inclinações, porque nós nascemos pecadores. Nós precisamos lidar com o pecado. E o homossexualismo não é uma doença. É pecado. É um pecado. E precisa ser entendido como um pecado e tratado como um pecado. Agora a questão é, por que a igreja fecha os seus olhos no que diz respeito ao trato deste pecado? Por que nós tratamos ele como sendo mais odioso? E embora existam pecados sim que são mais odiosos, mas por que nós não consideramos
por exemplo, né, a prática heterossexual, só que de forma corrompida e ligada a o que se chama de uma expressão bem popular, um homem que é galinha, sem vergonha, ou que se prostitui, frequenta prostíbulos, a sociedade não o trata como sendo abominável, tal qual aquele que pratica o homossexualismo. São pecados e a igreja precisa portar-se contra o pecado. Precisa tratar o indivíduo e demonstrar a este indivíduo que isso desagrada a Deus. E se ele nasceu de novo, ele será exortado pela palavra e deve abandonar as suas práticas, sejam elas o homossexualismo, o ser efeminado, sejam elas a mentira, a fofoca, a violência, a preguiça, todos estes pecados, o roubo, que são biblicamente apresentados como pecado. Mas ele tem crescido, este pecado, debaixo dos nossos olhos. E como os demais pecados, os quais nós temos sido parciais em tratar, nós temos ignorado. É um defeito da igreja. Nós precisamos compreender o que o Senhor diz em sua palavra, o que é certo, o que é errado, e lidarmos com estas questões. Lidarmos por causa da palavra de Deus, e não usarmos outro e qualquer outro fundamento, a ciência, a psicologia, uma série de outras coisas que justificam, que amenizam, que tentam tirar o peso de responsabilidade daqueles que buscam conforto para os seus pecados. É uma questão do coração. É uma questão do coração. É pecado que desagrada a Deus. Há perdão para este pecado? Há arrependimento? Há. Mas assim como todos os demais pecados, ela envolve um novo nascimento. Envolve o Espírito Santo trabalhando. É imediato essa solução? Não, nem sempre. Muitos de nós lidamos com pecados e lutamos contra pecados por muito tempo. Mas é possível encontrar graça e perdão em Cristo Jesus. Mas o caminho que a igreja moderna tem apresentado é um caminho de aceitação do pecado e não uma aceitação da vontade de Deus, um reconhecimento do pecado e um arrependimento do pecado. O caminho de se aceitar o pecado é um caminho de se rejeitar a Deus. É justamente o que é dito em Romanos, idolatria. Não dar glória a Deus, mas transformar a glória de Deus, a criatura a ser posta no lugar do Criador. Adorar os nossos próprios anseios, adorar o que nós consideramos bom. Isso é abominável. É abominável, eu digo isso com toda tranquilidade no meu coração. Pecados, eles precisam ser combatidos. Pessoas, elas precisam ser amadas e corrigidas. Para que o amor de Deus ele seja perceptível, não é apenas uma questão de condenação. O amor de Deus ele chama o arrependimento, como o Senhor fez no início do capítulo 2, para com o seu sacerdócio que estava depravado, negligente, infiel. O Senhor chama o arrependimento. Pecados precisam ser denunciados e tratados. A igreja precisa entender a importância disto, para que nós não sejamos uma igreja que por fora aparente vida e por dentro esteja morta, com famílias destruídas por causa do pecado, que é omitido, que é acalentado e que é tratado com indiferença. A união que o Senhor traz como esta aliança no texto de Malaquias e como base não apenas da sociedade como um todo, mas também da própria igreja, é uma união entre homem e mulher. O Senhor criou ambos conforme a sua imagem e semelhança e deu-lhes o benefício, o privilégio de poder procriar. O Senhor Deus abençoa dizendo, sede fecundos, governai, povoai. É bênção do Senhor para com o casamento. Então, nós podemos chegar a um outro aspecto que é abordado aqui também no texto profético e é um aspecto que traz também muita confusão por conta da forma com que o Antigo Testamento lida com uma situação. Não que haja confusão no texto, a confusão geralmente é na interpretação e na compreensão. Mas nós podemos definir também, à luz do próprio texto criacional de Gênesis, que essa união, além de ser uma união heterossexual entre um homem e uma mulher, ela é uma união monogâmica. Um homem e uma mulher.
Mas... E aí o pensamento voa longe, corre solto. Mas no Antigo Testamento, Abraão, Davi, Salomão, como compreendermos que a vontade de Deus é monogamia se o pai na fé era poligâmico? Ora, meus irmãos, criação, padrão estabelecido antes da queda. É uma união heterossexual entre um homem e uma mulher. Após a queda, todos eles, os patriarcas, Noé, Abraão, Davi, Salomão, todos eles, sem exceção, pecaram contra Deus. E você vai observar que, na prática do pecado, o Senhor vai apresentar as complicações do pecado, em como viverem da forma que o Senhor não ordena, ou pelo menos observando o caráter criacional. Isso não é expressamente claro no Antigo Testamento, mas vai se tornando à medida que a revelação desenvolve. Nós vamos ter isso com muito maior clareza no Novo Testamento, mas lembrando, já é revelado no Antigo Testamento. Só que há problemas em essa quantidade de esposas, em esse envolvimento fora do padrão divino bíblico. Ora, Salomão é uma prova cabal disto. Por se envolver com muitas mulheres, ele tornou-se entrou em união com elas, tornou-se uma só carne com elas, e juntamente com esta união, a idolatria adentrou em Israel. A poligamia é algo que biblicamente não se sustenta. A relação entre Cristo e a sua igreja é uma relação monogâmica. Ele tem uma aliança, e ele é o cabeça e há um corpo. Estes dois se tornam um só. É a linguagem escriturística neotestamentária. Um homem e a sua mulher se tornam uma só carne. Não é três que se tornam um, são dois que se tornam um. Um homem e uma mulher, unidos, para que não haja a interpretação, a tentativa de justificar à luz do Antigo Testamento. Nós podemos olhar para o Novo Testamento, o reforço que o próprio Senhor Jesus Cristo traz nos Evangelhos sobre o texto criacional, justificando o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher no singular. Ou 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Cada um, no singular, tem a sua própria esposa e cada uma, também no singular, o seu próprio marido. Então, sim, a monogamia, ela é ensinada como regra na Escritura Sagrada. E aí nós vamos para um terceiro aspecto sobre o casamento. Primeiro nós vemos, ele é heterossexual. Segundo, ele é monogâmico. E por fim, há uma ligação que é incomparável nessa aliança, neste pacto. O que eu quero dizer com isso? A união conjugal, ela é a mais íntima relação possível entre uma relação humana. Aí muitas pessoas, será? Tem um dito popular, e eu já ouvi muitas vezes ele ser repetido, que não existe ex-mãe. Você já deve ter ouvido falar nisso. Que mulher você tem uma, depois você tem outra, mas mãe você só tem uma. Biblicamente isso não é tratado desta forma. A relação que é apresentada entre o homem e a mulher, ela é ainda mais íntima do que a relação entre um filho e sua mãe. O homem, ele torna-se uma só carne com a sua esposa. Então, a forma de nós entendermos e de nós observarmos isso é muito clara nas Escrituras. Por exemplo, o que nós entendemos a respeito da relação entre marido e mulher, e, por exemplo, a relação para com seus filhos, é que ela precede a relação paternal e filial. Ora, porque os filhos, eles são descendentes do casal, mas pensando a respeito do marido, a esposa, ela não é isso, ela é ele mesmo. Ela não é parte, ela é ele mesmo. A linguagem bíblica é que
eles são unidos, eles são inseparáveis. O texto de Efésios, capítulo 5, versículo 28, vai dizer justamente isso. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. É como se fosse possível você amar outro, né, como amando a sua mãe, mas quando você ama a sua esposa, você ama a si mesmo. Você tem essa íntima ligação. É um vínculo que não tem outro comparável dentro das relações humanas. E para chegarmos a um aspecto prático disso, meus irmãos, é preciso que nós compreendamos a relação marital como sendo a precedente ou superior a qualquer outra relação. É muito possível e existem muitos problemas que ocorrem nas relações conjugais por falta de entendimento disto. Né? Filhos que ouvem mais a mãe, ou a mãe governa os seus filhos, mesmo eles tendo sido emancipados, deixando os seus lares, se unindo, tendo uma nova família, mas esse cordão umbilical não tendo sido cortado, ou esposas que mantém-se com um vínculo emocional à sua mãe ou à sua família, e este vínculo precede o próprio vínculo marital, como se os pais ainda estivessem manipulando os filhos dentro dos seus casamentos. Ora, isso não deve acontecer. Há uma separação. Deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Por isso que quando nós falamos sobre casamento, dizemos que tem que haver uma separação em 3 níveis, né? O emocional. Agora a esposa ela vai encontrar refúgio não mais no colo da sua mãe, mas nos braços do seu esposo. Da mesma forma, o esposo ele vai encontrar a paz, o cuidado, não mais no colo de seus pais, mas certamente nos braços da sua esposa. Então, o vínculo emocional ele precisa ser rompido. Isso não significa de modo algum falta de respeito, falta de afeto, mas uma independência emocional. É que essa dependência ela existe somente entre o marido e a esposa, mas não com terceiros. E eu digo isso reforçando que eu estou citando o exemplo de pais e mães, porque são os mais comuns, mas não se engane, existem casais que são casados, mas existe um vínculo emocional entre a esposa e terceiros, seja uma amizade, seja um amigo, seja um parente, seja um tio. E da mesma forma, há maridos que não encontram conforto emocional na sua própria esposa e se abrem com terceiros e buscam outras pessoas ao invés do seu cônjuge. Isso também é um problema. É um problema. Esta separação entre pai e mãe e os seus filhos, ela precisa ser emocional, geográfica, de preferência, né? Lógico, isso é uma recomendação, né? Deixar pai e mãe envolve independência emocional, geográfica, né? Vamos mudar todo mundo para casa de pai e de mãe, e financeira. O marido, dentro de uma aliança, ele é o provedor, o protetor, então ele precisa sustentar a sua própria casa. Esta dependência dos pais, ela pode até acontecer por breve período de tempo, porque os pais eles ajudam os filhos no começo da sua caminhada, isso é normal, mas isso não deve ser uma constante. O marido ele precisa sustentar a sua casa. Há necessidade deste vínculo marital, desta proximidade entre o casal e um distanciamento tanto financeiro como emocional como geográfico dos pais ou de quem quer que seja, que esteja assumindo esta função ao invés do seu cônjuge. É muito possível e hoje tem acontecido muito. Redes sociais, Instagram, mensagens, confidências entre pessoas que consideram isso não um problema porque não há a conjunção carnal, não há a prática sexual, mas é um tipo de infidelidade. É sim um tipo de adultério, de traição. Nós precisamos estar atentos a isso e termos cuidado com isso. Por causa do tipo de união, nós precisamos entender também que há mais uma característica sobre ela. Ela é uma união indissolúvel.
inseparável, ela não pode ser desfeita. Isso é muito enfatizado pelo Senhor no versículo 14, que é o versículo que nós estamos observando. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher. O próprio Senhor, ele foi testemunha deste pacto. Há uma característica sobre pacto, eu disse que ia falar um pouco mais sobre pacto, que nós vamos encontrar nas Escrituras, é que o pacto ele é um contrato que tem sobre si a vida e a morte. Não é? Como assim? Ora, o Senhor fez um pacto, que nós chamamos de pacto das obras, com Adão. Ora, se você me obedecer, você viverá. Ora, se você desobedecer e não guardar as minhas leis, a morte virá sobre ti. Então, há um caráter que envolve bênção e maldição numa aliança. E da mesma forma, quando o Senhor ele faz o pacto da graça, foi necessário para sanar e para trazer vida após a quebra deste primeiro contrato, a morte. Porque Cristo teve de padecer, porque Cristo teve de morrer, porque nós estávamos mortos por causa daquele contrato. O pacto das obras, ele coloca morte sobre toda a humanidade. E no novo pacto, para que nós recebamos vida, foi necessário a morte de um testador ou de alguém que fosse substituir a nossa condenação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio conteúdo do pacto ele implica nisto, a vida e morte. Quando nós nos unimos em matrimônio, frequentemente é dito nas cerimônias, até que a morte vos separe. Né? A linguagem escriturística é o que Deus uniu, não separe o homem. Então, é basicamente o mesmo sentido. O matrimônio ele é visto à luz das Escrituras como uma união que é para a vida toda, que não pode ser dissolvido, embora nós vamos encontrar no Novo Testamento a discussão sobre a possibilidade do divórcio, e o Senhor Jesus Cristo trate a respeito disso. E muitos crentes entendem equivocadamente que há uma brecha para o divórcio. Como assim? Ora, o divórcio ele é permitido em caso de adultério ou de relações extraconjugais. É como se fosse um direito, quando na verdade o Senhor Jesus Cristo coloca esta possibilidade, mas por causa da dureza no coração dos homens. Isso não muda a forma com que o Senhor Deus ele olha o divórcio ou olha o repúdio. O Senhor vai tratar disto ainda no versículo 16, que nós vamos meditar com mais profundidade na próxima semana, porque diz com clareza: o Senhor, Deus de Israel, odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. O Senhor vai falar também no capítulo 3 também sobre o divórcio, mas explicitamente abomina o divórcio. E dificilmente as pessoas pensam sobre isso quando vão se casar. Né? Você tem certeza de que está disposto a entrar num pacto, numa aliança que é vitalícia, ou até que a morte vos separe? Quando você entra, você já vai pensando, como muitas pessoas pensam: se não der certo, a gente divorcia. Ou um ano depois chegam a procurar: pastor, o amor acabou, não é? Curiosamente, muitas pessoas ainda acreditam que o casamento bíblico ele tem como fundamento o amor. O amor ele é parte, mas ele não é o fundamento que sustenta a união entre um homem e uma mulher. A aliança, o pacto, ele é o que sustenta. Em que sentido? Acabou o amor, mas você tem uma aliança, e não é uma aliança qualquer, o texto vai deixar isso claro. O Senhor é testemunha. Você fez um compromisso, frequentemente nós o fazemos perante Deus e a sua igreja. E mesmo que vocês estejam sozinhos ou num cartório, só com o juiz de paz, Deus é testemunha destes votos e desta aliança. Ele é aquele que vai testemunhar contra vós e de fato vai abominar a prática do divórcio. E aí, certamente, meus irmãos, nós vamos ver isso com mais clareza na próxima semana.
não apenas o divórcio, né? O repúdio também. Ou, né, tem muitas pessoas que não chegam ao sentido estrito do divórcio, que é civilmente buscarem advogados, se separarem, mas tem maridos e mulheres que eles vivem dentro de um casamento, não são divorciados, mas vivem como se fossem divorciados. Eles estão separados, embora debaixo do mesmo teto. Não há um vínculo emocional, não há amor, não há cuidado. O marido abandona as funções de marido como protetor, como cuidador, como cabeça, como mantenedor. A esposa abandona as funções de esposa como sendo auxiliadora, aquela que vai cuidar do bom andamento do lar e vai ajudar o marido também na questão da educação dos filhos. Eles vivem dentro de um casamento que é socialmente aceito, civilmente aceito, mas vivem como se fossem divorciados e separados. Certamente o Senhor também não se agrada disso. A aliança que nós encontramos aqui é um pacto firmado na presença de Deus. E quando eu digo aos nossos jovens, e frequentemente quando eles tentam casar-se, eu faço o possível para que eles desistam, né? E digo isso no começo dos aconselhamentos. Olha, eu vou fazer o possível para que vocês desistam. Mas por que eu digo isso? Para que eles entendam a seriedade do compromisso. Que eles tenham plena convicção que ninguém possa dissuadi-los do desejo que eles têm de contrair matrimônio. Por quê? Porque eu sempre recomendo que o casamento ele seja entre cristãos. Primeiro porque é bíblico, porque o Senhor ordena, mas existem efeitos práticos no que diz respeito ao conceito de pacto. Ora, nós que nascemos de novo temos como firme fundamento a vontade de Deus e a glória de Deus. Como um homem que não ama a Deus, ele vai amar o compromisso que firmou na presença de Deus? Como uma mulher que não ama a Deus, que não é submissa à vontade de Deus, ela vai compreender tanto o que Deus determina para a vida conjugal, como também se submeter a esta vontade de Deus, mesmo que todos os seus desejos eles sejam contrários. E não se engane, você que é casado ou que vai se casar, não pense que muitas vezes você vai olhar para o seu matrimônio e vai pensar: eu não sou feliz, nada está dando certo e eu não amo mais a pessoa. Na verdade, vai ter dias que você vai odiar aquela pessoa. Mas um homem que teme a Deus, ele vai olhar para a aliança, vai olhar para Deus e vai dizer: este é o compromisso que eu tenho com o Senhor. De amá-la, de pastoreá-la, de cuidar, de não ser vingativo, rancoroso. E a esposa da mesma forma. Eu tenho um compromisso com o Senhor, de auxiliar, de santificá-lo pelas minhas ações, de orar por ele, de amá-lo. Em última análise, isso é fundamental para o casamento. É totalmente necessário. Ora, porque você não consegue amar alguém apenas pelas suas qualidades, né? Só se você não convive com ele todos os dias, não dorme e vive com ele 24 horas, porque você vai perceber que existem muitos defeitos. Mas nós amamos porque Deus nos amou, porque temos um compromisso com Deus. Dito isto, entenda a questão do pacto. Imagine se Deus pensasse como muitos de nós, homens, quando nós violamos a sua aliança, quando nós nos prostituímos perante falsos deuses, quando nós repudiamos o nosso Senhor, nos afastamos obstinadamente da sua vontade, rejeitamos o seu cuidado, somos ingratos, somos murmuradores e fazemos isso com frequência. Já pensou se Deus nos repudiasse? Já pensou se Deus esquecesse da sua aliança, esquecesse do pacto que ele firmou com o seu povo? Certamente nós estaríamos perdidos. Porque por muitas vezes nós nos tornamos abomináveis para com o Senhor. E ele está agindo com Israel justamente demonstrando isso. Graça. Correção faz parte do amor. Cuidado. Busca pelo arrependimento. E você, casado ou que vai se casar, não se engane. Faz parte da vida conjugal, o arrependimento, o perdão, confissão, a busca do seu cônjuge, fortalecimento dele, oração por ele.
faz parte da aliança, que é uma aliança que no Novo Testamento nós sabemos prefigura ou traz um paralelo à união de Cristo com a sua igreja, é a união de um homem com a sua mulher. E Deus tem prazer, é digno de honra o leito sem mácula, uma união marital santa, que gera descendentes santos, que faz com que a igreja cresça e manifeste a bênção de Deus sobre o seu povo. Ora, meus irmãos, nos nossos dias, onde o casamento ele tem sido tão banalizado, não é? O conceito de homossexualismo difundido, o conceito de fidelidade sucateado, o conceito de casamento, de submissão, das funções pactuais entre marido e esposa na relação conjugal, tem sido aniquilados por muitas ideologias. Nós precisamos retornar aos princípios escriturísticos, porque em última análise um casamento bíblico ele aponta para o próprio Deus, para a aliança que ele fez com o seu povo, para a sua misericórdia, para a sua graça. E então um casamento bíblico ele glorifica a Deus. E esta é a nossa finalidade enquanto povo de Deus, glorificarmos a Deus, glorificarmos o seu nome. E nós podemos fazer isso sim no nosso casamento, na nossa vida conjugal, lembrando que as implicações para o âmbito eclesiástico elas são incomparáveis. O culto, a igreja, nada mais é do que famílias que cultuam e amam a Deus em seus lares. O ajuntamento solene são várias famílias que cultuam no privado, cultuando de forma pública. Quando essa linha é quebrada, o que acontece são pessoas que não cultuam em casa, que em casa Cristo não é o seu Senhor, e que se reúnem, querendo ou não, de forma vã, eles desagradam a Deus, oferecendo frutos impuros, de mãos sujas, que no dia a dia professam que não amam a Deus. E durante um domingo acreditam que por causa da sua prática religiosa agradam a Deus. Eu queria trazer para os irmãos, por fim, para que nós possamos concluir, uma ilustração que eu encontrei em um comentário que faz uma ilustração curiosa sobre o casamento, que é de Rubem Alves, que foi professor emérito da Unicamp, e ele vai fazer... na verdade, é uma crônica que ele escreve sobre o casamento, sobre a dinâmica do casamento, e essa crônica ela vai trazer como título Tênis e Frescobol. Eu não sei se vocês conhecem esses dois esportes, certamente tênis todo mundo conhece. O frescobol é aquele que o pessoal joga na praia, tem uma bolinha de borracha, e ele vai falar sobre a dinâmica do casamento observando esses dois jogos. A ideia do tênis é você fazer o seu oponente errar, não é? É um jogo que você precisa forçar ao máximo o seu oponente, conhecer os seus pontos fracos e fazer com que ele falhe para que você seja vitorioso, não é? Já o frescobol é diferente. É um trabalho conjunto para não derrubar a bolinha, não é? E sempre quando o outro erra, há um desejo de não errar mais, uma tentativa de afinar e de aumentar ali a dinâmica para que não aconteça mais. E quando a bola difícil é lançada, há um esforço por parte de ambos de salvar e de preservar, né? Então é curiosa essa ilustração, mas retrata muito bem o que o casamento ele pode representar em muitos lares. Geralmente nós tratamos como uma guerra entre marido e mulher. Ambos querem estar certos, externar a fragilidade do outro, e de fato nós deveríamos socorrer um ao outro, ajudar um ao outro, visando o bem de ambos, certamente visando a glória de Deus. Na próxima semana nós vamos continuar esse texto, nós temos ainda muito o que meditar nele, ainda tratando sobre questões familiares e de casamento, mas por hoje nós vamos ficar com essas características.
não é? Uma união heterossexual, monogâmica, uma aliança, um pacto que é testemunhado por Deus e que tem como finalidade a própria glória de Deus. Tá? Queria deixar alguns avisos aos irmãos, não sei quantos viram durante a semana, e eu avisei novamente hoje no grupo da igreja. Nós estamos retomando as nossas congregações no domingo à noite, apenas, por enquanto, e nós vamos manter a liturgia para o culto familiar, vamos manter as mensagens para o culto familiar. Hoje pela manhã tivemos o missionário João trazendo a palavra na Escola Bíblica Dominical, e agora à noite, normalmente, né, mesmo que terá culto nesta noite, né, os irmãos que podem participar, eu peço que tragam máscaras, né, que se resguardem, os que vierem. Isso vai continuar provavelmente na semana que vem, a não ser que surja alguma outra questão. Tá? Mas nós vamos manter as transmissões para que os irmãos que não podem sair dos seus lares ou são de grupo de risco, eles não deixem de ser edificados pela palavra. Eu volto a recomendar aos irmãos que sigam a liturgia, que sigam mesmo que você, isso foi perguntado por alguns irmãos, mesmo que você não conheça os hinos, ou os cânticos, não é a questão de seguir estritamente. Você pode cantar outra música, pode cantar outro hino, mas que receba a edificação da palavra em um ambiente de culto familiar. Esse é o mais importante. Nós não estamos transmitindo um culto online, nós estamos apenas trazendo a edificação para o povo de Deus nos seus lares. Então, não deixe de cultuar a Deus no dia do Senhor com a sua família. Faça isso, ore, cante, seja edificado pela palavra e que o Senhor continue abençoando o seu povo. Não deixe de orar pela nossa nação, não deixe de orar pelo povo de Deus, pelos nossos irmãos, não deixe de orar pela vida da nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe durante toda essa semana, nos abençoe e nos guarde.